Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos definir quais são os intervalos de crescimento e de decrescimento da seguinte função: f de x, que é igual a x vezes a raiz de 4 menos x. Para fazer isso, claro, nós vamos calcular a derivada dessa função, avaliar os extremos locais e finalmente chegar à conclusão em qual é o intervalo de crescimento e qual é o intervalo de decrescimento dessa função. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo e de se inscrever no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Nós vamos determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento da função ao lado. No caso, nós sabemos que uma função é crescente quando a primeira derivada, o f' de x, ele é positivo, e uma função é decrescente quando esse f' ele é menor do que zero, ele é negativo. Primeiramente, nós começamos pela determinação do domínio da função. Isso é muito importante em qualquer exercício, tanto de esboço ou de análise de crescimento, decrescimento, concavidade de qualquer função. Então começaremos agora pelo cálculo do domínio. O único trecho dessa função que impõe uma restrição a ela é a raiz de 4 menos x. Nós sabemos que o que está dentro de uma raiz quadrada deve ser maior do que zero ou então igual a zero. Portanto, nós vamos equacionar 4 menos x maior ou igual a zero e encontrar quais são os possíveis valores de x. Uma inequação bem fácil de ser resolvida. Então nós temos que o 4 menos x deve ser maior ou igual a zero, portanto o x deve ser menor ou igual a 4. Está aqui a nossa restrição e o nosso domínio fica df, que é igual a x pertencente aos reais, tal que x deve ser menor ou igual a 4, está aqui o nosso domínio. Se nós teremos que analisar a primeira derivada de f, vamos calcular f' de x. Derivando a expressão, nós temos que o f' de x ele é igual, aqui nós temos uma regra do produto, portanto, derivada da primeira função, derivada de x, vezes a raiz de 4 menos x, tudo isso mais x vezes a derivada de raiz de 4 menos x. Derivada de x é igual a 1, derivada de raiz de 4 menos x é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 4 menos x, vezes a derivada da função que está dentro. Nós temos uma regra da cadeia aqui, vezes menos 1. Portanto, nossa derivada fica a raiz de 4 menos x sobre 2 vezes a raiz de 4 menos x. Antes de determinar onde essa derivada é positiva e onde ela é negativa, nós precisamos saber onde ela vale zero. Portanto, vamos equacionar o f' de x igual a zero. F' de x igual a zero equivale a dizer que raiz de 4 menos x sobre 2 vezes a raiz de 4 menos x é igual a zero. Passando esse termo para o lado direito da equação, nós temos raiz de 4 menos x, que é igual a x sobre 2 vezes a mesma raiz, 4 menos x. Nós podemos passar esse termo multiplicando em cruz, o lado esquerdo, nós ficamos com 2 vezes a raiz de 4 menos x ao quadrado, ou seja, somente 4 menos x, que é igual a x. Portanto, 8 menos 2x, que é igual a x, 3x, que é igual a 8, portanto, x igual a 8 sobre 3. Portanto, x igual a 8 sobre 3 é um número que pode eventualmente separar onde a função é crescente de onde ela é decrescente. Nós vamos chegar a essa conclusão montando o varal de sinais. No varal de sinais, nós marcamos esse ponto onde a derivada vale zero, no caso é um ponto crítico. Nós marcamos também o fim do intervalo do domínio de f. O x não pode ser maior do que 4, ele pode ser igual a 4, mas não maior do que 4. E o x, claro, continua aqui para trás. Vamos escolher agora 2 pontos aqui nesse varal, um menor que 8 terços e um entre 8 terços e 4, para que a gente possa calcular o f' desse número e determinar se a função nesse intervalo ela é crescente ou decrescente, nesses dois intervalos aqui. Nós podemos jogar aqui nesse ponto, por exemplo, x igual a menos 1, e aqui nesse meio do intervalo x igual a 3, por exemplo, dado que 3 é maior que 8 terços, já que 3 é a mesma coisa que 9 terços. F' de menos 1 é igual a raiz de 4 menos menos 1, raiz de 5, menos menos 1, 1 positivo, sobre 2 vezes a mesma
raiz de 5. Esse cara ele é maior do que zero, portanto aqui a função ela é crescente. E para f igual a 3, nós temos o f' que é igual a raiz de 4 menos 3, raiz de 1, que é a mesma coisa que 1. Tudo isso menos 3 sobre 2 vezes a raiz de 1 também. Portanto, nós temos aqui 1 menos 3 sobre 2, que claramente é menor do que zero. Portanto, aqui a função ela é decrescente. E como é que nós escrevemos esses intervalos de crescimento e de decrescimento dessa função? O intervalo de crescimento ele vai de menos infinito, cuidado para não fechar aqui esse intervalo que começa em menos infinito, isso aqui estaria errado. No caso, ele vai de menos infinito, intervalo aberto, até 8 sobre 3. Nós fechamos aqui desse lado. E o intervalo de decrescimento, ele vai de 8 sobre 3 até x igual a 4. E está aqui estão aqui os nossos intervalos de crescimento e de decrescimento.